Então, vamos então falar um pouquinho. A primeira coisa que eu vou falar é sobre o que é a história Roderich, afinal de contas. Roderich é Rodrigo. E o Rodrigo, ele é o Rodrigo Dias de Vivar, o mais conhecido como El Cid, que para os espanhóis é um grande herói. Né? Ele tem estátuas na Espanha, tem filme sobre ele. E por que ele é herói? A Espanha foi ocupada por muçulmanos por 800 anos, o que é hoje a Espanha e Portugal. Né? Lá no século VIII, a Espanha foi ocupada, foi invadida, e aí essa invasão durou 800 anos. Alguns falam invasão, outros falam ocupação. Geralmente, quem fala de invasão são os espanhóis católicos, que acham que esses 800 anos atrasaram o desenvolvimento da Espanha. Quem fala, né, tem uma questão política ali na Espanha relacionada a isso. Esses 800 anos foram muito variados. Começou no século VIII, foi até o século XV. Tem várias formações políticas nesses 800 anos, tanto do lado cristão quanto do lado muçulmano. Eu não vou entrar em detalhes dessas 500 milhões de formações políticas, até porque isso daí é um curso, não é uma palestra. Né? Então, o Cid, ele foi um cavaleiro do século XI. No século XI, aí agora eu vou mostrar um mapinha aqui. No século XI a gente tinha Tá aparecendo aí a tela? Essa confirmação aqui. Ao sul nós tínhamos vários reinos muçulmanos, dessa linha azul para cá, e ao norte os reinos cristãos. O Cid nasceu aqui e passou grande parte da vida entre Castela, Saragoça e Valência. Então, essa é a área em que ele viveu, basicamente. Ele começou a vida dele como cavaleiro em Castela. Deixa eu botar aqui. Nasceu aqui, viveu grande parte da vida dele aqui. O rei ele era cavaleiro, ele era vassalo do rei de Afonso VI. E, em um determinado momento, ele foi expulso de Castela, porque, segundo as histórias sobre o Cid, os inimigos dele teriam sido. Olha, esse negócio de live é ruim. Não gosto, não. Mas, enfim, faz parte. Os cavaleiros da corte teriam tramado contra ele, Afonso VI teria ouvido os cavaleiros, ele buscou exílio aqui em Barcelona, não conseguiu, se exilou aqui em Saragoça, depois ele volta para Castela, depois ele fica aqui até que
nessa região, conquistando castelos, até que ele conquista Valência. Essa é basicamente a história dele. E ele foi um grande cavaleiro contra muçulmanos. E não é à toa que ele virou herói na Espanha, que todos sabemos é extremamente católica. Então ele foi um grande cavaleiro que venceu muitas batalhas. O nome El Cid teria sido um nome dado pelos muçulmanos quando ele reinou conquistou Valência, a cidade de Valência. Os muçulmanos teriam dado esse nome a ele. El Cid seria El Senhor. E ele morreu em Valência. Depois da morte dele, vários textos foram escritos sobre ele, e um desses textos, o mais famoso deles, é o poema de Emil Cid, que eu também estudo, né? Estou apresentando aqui uma parte da minha pesquisa de doutorado. Eu também vou estudar o poema de Emil Cid para comparar os dois, porque história comparada. Então, mas nesse momento eu estou centrada na história Roderich, que é a história do Rodrigo. Esse texto ele é do século XII e basicamente são 30 páginas em prosa, escrita em latim, contando a história da vida dele. Basicamente, a história militar do Cid. Então, ele foi casado, teve filhos, mas isso não aparece na história direito. Graças a Deus, o texto foi traduzido, então eu leio em espanhol. Só quando eu preciso de palavras específicas eu vou ao latim, porque meu latim não é lá grande coisa. E aí, o que eu vou apresentar aqui, vou falar aqui é basicamente como os personagens são apresentados, né? Os personagens cristãos, os personagens muçulmanos. Porque uma coisa que me intrigou muito quando eu estava pensando em fazer o doutorado, né? E meu foco meu tema de interesse é relações entre muçulmanos e cristãos. Uma coisa que me intrigou muito sobre o Cid é que no poema de Emil Cid não aparece que ele foi mercenário em Saragoça. E na história Roderich, isso é muito evidente. As relações com os muçulmanos na história Roderich é muito evidente. No poema de Emil Cid, que é o texto mais conhecido, não é. Então eu fui tentar entender por que... Aliás, estou tentando entender até agora, porque, afinal de contas, o poema meio que ignora isso. Eu entendo, é fácil entender por que o poema é o mais famoso. Primeiro que ele é um poema épico, ele é muito bem escrito. É o primeiro épico medieval espanhol. E segundo que ele não trata com tanta ênfase essas relações com os muçulmanos, né? Ele deixa isso de lado um pouco. E omite o fato de que ele foi mercenário. E a gente sabe que ele foi mercenário não só por causa da história Roderich, mas por causa também das fontes muçulmanas sobre o período. Mais cedo um pouquinho eu falei de como a gente precisa ter foco, né? Eu adoraria estudar as fontes muçulmanas sobre o século XI e o poema e outras fontes sobre o Cid, mas tem que ter foco, então eu fiquei só na história e no poema. Na história, a gente tem o iniciozinho da vida dele, muito pouco, sobre a juventude. O foco é a vida adulta dele. Então, a gente tem ele se armou cavaleiro, depois ele foi vassalo de Afonso VI. Já como vassalo de Afonso VI, a gente já vê personagens muçulmanos aparecendo. Vou voltar aqui para
para o mapa. Esses reinos muçulmanos aqui, eles tinham um grande problema, eles tinham uma fraqueza militar muito grande, porque toda essa área tinha sido um califado, o califado se dissolveu e se transformou em cada grupo político-militar desse califado se transformou num reino que a gente chama reino de Taifa. Taifa significa facção. Cada facção desse califado se transformou num reino. Só que com essa fragmentação, eles se enfraqueceram militarmente. E aí eles estavam enfraquecidos em relação aos cristãos e em relação aos muçulmanos. Os reinos cristãos aqui no norte, eles se aproveitaram dessa situação e aí eles passaram a cobrar tributos de cada um desses reinos daqui. Então, Leão cobrava de Badajoz, Castela cobrava de Toledo, Castela também cobrava de Sevilha. E esses tributos, essas párias, eram basicamente isso. Se você me pagar por proteção, eu te protejo. Eu não entro no seu reino. E se algum reino vizinho ao seu quiser te invadir, eu ajudo militarmente. Então, o Cid, a primeira ação do Cid, ele sai daqui de Castela, vai a Sevilha, cobrar párias de Sevilha. O reino de Granada, junto com cristãos de Castela, invadem Sevilha. O Cid tenta fazer com que esses reinos não briguem, não deu certo. Eles brigaram e o Cid, obviamente, vence, porque ele não é narrada nenhuma derrota do Cid, ele sempre vence. E uma das objetivos das guerras medievais era justamente não só derrotar os seus inimigos, como cobrar pelo resgate dos nobres sequestrados. Então o Cid sequestra alguns nobres de Castela que estavam lutando por Granada em Sevilha. E isso é só o começo da confusão desses reinos de taifas. O curioso desse trecho, e isso aparece em vários trechos, é que os muçulmanos aparecem em Sevilha e Granada estavam brigando, mas quem aparece mesmo são os aristocratas de Castela. E isso acontece bastante ao longo da narrativa. Quem importa mesmo são os cristãos. A não ser alguns reis de taifas, que eu vou falar deles aqui, mas a maioria dos reis dos aristocratas muçulmanos não são nem nomeados, então ele pede o resgate de vários aristocratas e quem é nomeado nesse pedido de resgate são os aristocratas cristãos. Os muçulmanos, quem se importa? Né? Depois, esses aristocratas castelhanos, então, ficaram bastante zangados com Cid e, na primeira oportunidade, falaram mal do Cid para Afonso VI. Afonso VI ouve aristocratas e expulsa o Cid. E aí o Cid tenta primeiro exílio em Barcelona, que está aqui nesses condados catalaneses. Não consegue exílio em Barcelona, vai para Saragoça, então, que é o reino muçulmano. E uma coisa curiosa, uma das coisas que eu gosto de estudar dessas relações entre muçulmanos e cristãos é justamente porque o estereótipo das relações entre muçulmanos e cristãos é que eles se detestariam, seria um ódio sem trégua, em que não seria admissível
que um cristão fosse mercenário no reino muçulmano. E não é o que é verificado na história Roderite. Ele foi mercenário por 4 anos em Saragoça, serviu ao reino de Saragoça, defendeu o reino de Saragoça várias vezes, inclusive defendeu de Aragão algumas vezes, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum na que a gente está em Saragoça. Saragoça é aqui, limite com Aragão. Então ele fazia incursões em Aragão para saquear Aragão a mando do rei de Saragoça e tá bom, ok. É assim que faz. Os reinos são rivais, então acontece isso mesmo. Então o rei de Saragoça manda o Cid saquear Aragão. O Cid saqueia Aragão e tá tudo bem, porque era o dever dele. Como cavaleiro cristão, como cavaleiro a serviço do rei de Saragoça, saquear Aragão. E isso não é, de forma alguma, condenado no texto. Ao contrário, como ele saqueia, tem grande saque e é muito vitorioso, ele chega em Saragoça e é absolutamente... Ele chega a ser preferido do rei em relação ao próprio filho. O Cid estaria acima do próprio filho do rei. E é uma coisa que me deixa curiosa de como assim, por mais que um cristão seja importante no reino de Taifa, eu acho um pouco estranho que seja tão importante, mas como a gente não tem outras fontes, a gente não tem fontes do reino de Saragoça, então a gente fica aí com os cristãos falando, olha como ele é legal, como ele era bom, ele era tão bom que o rei dava mais atenção ao Cid do que ao próprio filho. Depois que esse rei morre, aliás, esse rei não é muito bem descrito. Depois, ele é só um cara que dá atenção e ressalta o Cid. Depois que esse rei morre, o Cid fica uns meses em Saragoça e volta para Castela. Esse texto tem umas coisas curiosas de omissões. Ele omite tudo que não é favorável aos cristãos, o texto omite. Então, se por um lado não tem problema nenhum cristãos se aliarem a muçulmanos, cristãos trabalharem para muçulmanos, por outro lado, o foco é nos cristãos. E tenta-se, ao máximo possível, não falar de vitórias muçulmanas. O que eu descobri ao longo da pesquisa é que essa volta do Cid para Castela foi muito favorecida pelo seguinte aqui. Vou ficar compartilhando e descompartilhando o tempo todo. Aqui, como eu estava dizendo, como eu disse lá nas perguntas iniciais, né, sobre minhas áreas de interesse, minha área de interesse são essas relações aqui. Né? Eu estou focando, nesse momento, no Rodrigo, no Cid, mas me interessam essas relações. Então, aqui no norte da África, a gente tem, nesse momento, no século XI, o surgimento dos Almorávidas, que foi um reinado, um império que durou 50, 80 anos, mais ou menos. E os Almorávidas, eles chegam na Península Ibérica porque esses reis de taifas estavam de saco cheio, basicamente de saco cheio, de pagar tributos para os cristãos. Até porque os cristãos ficavam pressionando para pagar o tributo, para que os muçulmanos pagassem os tributos. Quando os muçulmanos atrasavam os tributos, aí os cristãos esqueciam que tinham que proteger e faziam incursões para pegar o dinheiro de qualquer forma. Alguns reis ficaram de saco cheio disso aqui e convidaram
rei almorávida, Yusuf, para ajudá-los em batalhas contra os cristãos. Yusuf sobe, né, atravessa o estreito aqui e faz uma grande batalha entre algumas taifas daqui do sul e Castela. E Castela perde essa batalha. Afonso VI perde uma batalha contra os almorávidas. Depois dessa batalha, os almorávidas voltam para o que é hoje o Marrocos. Com certeza, quase com certeza, essa batalha em que Afonso VI perde, e que não está no texto, contribuiu muito para que Afonso VI achasse uma boa ideia que o Cid voltasse para seu reino, como vassalo. Ele volta, só que a relação continua atribulada. Tem uma coisa muito curiosa sobre Afonso VI. O Cid seria tão vitorioso, que até o Afonso VI, rei de Castela, teria inveja do Cid. Então, a relação deles seria muito conturbada, não só porque os aristocratas que perderam a batalha lá no início da narrativa, não só porque esses aristocratas foram sequestrados pelo Cid efetivamente na batalha, mas também porque Afonso VI, diante das vitórias que o Cid passa a ter como mercenário em Saragoça, passa a ter inveja do Cid. Então o Cid fica mais 4 ou 5 anos a serviço de Afonso VI, até que novamente os aristocratas falam mal do Cid para Afonso VI. Um detalhe importante: esses aristocratas que falam mal do Cid não são nomeados, fala-se mal dele. E novamente Afonso VI exila o Cid. O Cid tenta não ser exilado, chega a escrever uma carta, chega a falar a pedir um julgamento por batalha. Sim, podem lembrar de Game of Thrones. Basicamente, ele mostrar na batalha, se ele mostra na batalha que ele está certo, porque se ele vence a batalha é porque Deus estaria do lado do justo. Né? Afonso VI se nega ao julgamento por batalha. E aí ele volta para a região muçulmana, mas já não como mercenário em Saragoça, mas como aliado. E ele passa a saquear castelos de adversários de Saragoça. Em Saragoça ele só fica em algum lugar se o rei de Saragoça permite, se é uma coisa que não vá atrapalhar Saragoça. Mas os castelos dos rivais de Saragoça ele começa a saquear. E ele vai vivendo de saque em saque. Não se fala muito desses saques. Conquistou castelo tal. E é tudo que aparece na legenda. Na legenda. Na crônica. Legenda é para santo. Eu estudei santo tanto tempo que ficou lá. Mas na crônica, não se fala muito bem sobre esses castelos conquistados. Fala-se muito da relação conturbada dele, de como ele se insere nessa região. Então, ele sempre tem uma relação mais amistosa com Saragoça, com o reino de Saragoça. E, por conta disso, ele fica rivalizado com os muçulmanos, que são rivais de Saragoça, e também com os cristãos aliados desses muçulmanos, os rivais de Saragoça. Então, ele se torna rival do conde de Barcelona, Berenguer, e do rei de Aragão, Sancho Ramírez.
E a história vai se desenvolvendo em torno dessas rivalidades, até que, em um momento, o conde de Berenguer escreve uma carta para o Cid, porque o Cid teria dito mal, falado mal do conde, falado que ele era covarde, para o rei muçulmano, para o rei dos Dênia. Deixa eu ver se o Dênia está bem aqui nesse mapa. Então, o Cid ficava mais ou menos aqui, fazendo saques e cobrando párias de quem ele podia cobrar. Barcelona é mais ou menos aqui, Dênia é aqui. Barcelona e Dênia são aliados, Aragão, Barcelona e Dênia são aliados, e o Cid é aliado daqui de Saragoça. Então, nesse vai e vem de alianças e trocas e cartas e conversas, o Cid teria falado para o rei de Saragoça que o Berenguer de Barcelona é um covarde. Né? Ele teria a mesma virilidade não é bem o nome, mas enfim, a mesma, ele lutaria como mulher, né? Para deixar bem nos nossos termos, ele seria uma bichinha, para usar um termo bem, eu sei que é ruim, eu sei que é preconceituoso, mas a acusação é mais ou menos isso, né? É uma mulher, luta como mulher, tem a mesma coragem de uma mulher, enfim, os homens, eles continuam, 900 anos depois, eles continuam com as mesmas piadas ótimas. Mas, enfim, o conde de Barcelona, então, fica revoltado, eles trocam cartas, o Cid vence o conde de Barcelona, e aí depois eles fazem mais ou menos as pazes. Antes disso, por conta do Cid ser completamente vitorioso, o conde teria evitado, é curioso isso, os cristãos, quando eles evitam batalhar, eles não são covardes, eles evitam entrar em campo de batalha, porque sabem que vão perder. Os muçulmanos, se fazem a mesma coisa, né, porque sabem que vai perder, eles são covardes. Tem essa diferença de tratamento. Tem uma coisa sobre guerras medievais, porque eu estou tendo aqui, acabo que eu estudo um pouco de cavalaria também, é que eles evitavam ao máximo batalha de campo de batalha. O que eles mais faziam era razia, era ir, saquear e voltar. Né? Porque e aquela imagem mesmo que a gente sempre vê em filme medieval, os cavaleiros vão nos vilarejos e os pobres camponeses perdem a colheita, perdem tudo, porque os cavaleiros, né, para afetar o senhor, né, eles tiram o dinheiro da onde vem, né? Então vem dos camponeses, vem do comércio, saqueia os lugares que tem vila, eles saqueiam as vilas para tirar a fonte de renda do senhor e enfraquecendo o senhor. É muito mais vantajoso ficar fazendo isso do que campos de batalha. O Cid tem outro apelido, que é Campeador, justamente porque ele era um grande vitorioso de campos de batalha. 6 vitórias. A gente... Guerra medieval não era guerra de campo de batalha. Era de saque, para enfraquecer. Então, era bastante comum que um exército, ao ver a desvantagem tática em relação ao outro, o recuo era bastante comum. Dessa vez, em que eu estou narrando das cartas, o Berenguer não recuou e eles lutaram, mas foi dessa vez. Em 2 outras ocasiões ele evitou, porque ele sabia que o Cid ia ganhar.
Então, para não perder bens, para não perder homens, para não ser sequestrado e ter que pagar resgate, eles evitavam. Isso tanto do lado muçulmano quanto do lado cristão. A diferença é que quando os muçulmanos faziam isso, eles eram covardes. A batalha acontece, Berenguer perde, é sequestrado, e aí depois os cavaleiros do Cid aconselham a ele a perdoar o resgate, a não cobrar. Pode. Desculpa aqui. Eles convencem a não cobrar o resgate, a perdoar, ele perdoa, porque ele é magnânimo, ele é lindo, maravilhoso, claro. A crônica é feita em homenagem a ele. E eles meio que fazem as pazes, mas é um pazes meio mal feito. Depois o Berenguer aceita dinheiro para desviar a atenção do Cid, aceita dinheiro muçulmano para desviar a atenção do Cid e o Cid não fazer um saque. O Berenguer vem para cá para desviar a atenção do Cid, porque o Cid vinha para cá. E então é uma fase meio. O Sancho Rodrigues não, o Sancho Rodrigues, ele também por várias vezes evitou de batalhar com o Cid, mas os conselheiros do Sancho aconselham ele a não se meter com o Cid, porque ele está vencendo tudo que ele está fazendo, todas as batalhas que ele está entrando. E aí é bem específico, né? Fica bem claro que ele está cada vez mais vitorioso e o Sancho não vai conseguir vencer, então é melhor fazer as pazes, e fazem. E ele se torna próximo do reino de Aragão até o fim da vida. Deixa eu ver aqui. Mais sobre cristãos, eu acho que é isso. A relação com Afonso VI, agora eu vou falar mais um pouquinho do Afonso VI. Não se resolve depois dessa segunda exílio. E o Afonso VI fica, então, no texto como, para fazer mais resumido dos cristãos e falar um pouquinho dos muçulmanos agora, o Berenguer é o cara que evita batalhar e que não fica tão próximo dele mesmo depois deles fazerem as pazes. O Sancho, por vezes, batalhou com ele, mas depois que o reino de Aragão faz as pazes com o Cid, eles passam a ter uma parceria muito forte. E o Afonso VI, eu acho muito curioso que ele seja, por 2 vezes, tenha mostrado inveja do Cid e por isso ele não teria aceito que o Cid voltasse a ser vassalo dele. Tem um momento da crônica que o Afonso VI não é nada criticado, que é quando ele... E também é o único momento da crônica em que algum personagem faz uma ação que não tenha relação com o Cid. Todas as ações que aparecem da história têm relação com o Cid. Só uma coisa não é relacionada ao Cid e aparece na história, que é quando Afonso VI toma Toledo. Vamos compartilhar de novo. Aqui. A cidade de Toledo está mais ou menos aqui. Por que é tão importante Toledo para os cristãos, a ponto de ser uma narração que não aparece
que aparece na história que não tem relação com o Cid. Anteriormente à chegada dos muçulmanos na península, o reino que estava na Península Ibérica era o reino visigodo. E Toledo era sua capital. Então, Toledo tinha, hoje em dia, uma cidade de 80 mil habitantes, à beira do Tejo. Mas foi a capital visigoda. Então, a tomada de Toledo, muitos dizem que é o início da Reconquista. Eu não gosto muito da palavra Reconquista. E não sei se cabe muito bem falar por que eu não gosto. Acho que eu vou deixar para alguém que possa perguntar. Mas, de qualquer forma, Toledo é uma cidade muito simbólica para os espanhóis, para os ibéricos, por ter sido a capital do reino visigodo. O reino que os muçulmanos tiraram, acabaram com ele quando chegaram na península. Então, diante desse símbolo, essa foi a única ação de toda a história que não tinha relação com ele, com o Cid. Os muçulmanos, a gente tem descrições menores, né? Porque, ao fim e ao cabo, a maior parte das relações entre muçulmanos e cristãos são palco para os cristãos, especialmente para o Cid. Então, a gente tem o reino de Saragoça, que é o reino que é efetivamente aliado do Cid por todo esse tempo, mas a gente não tem nada sobre o reino em si, né? A gente não, o reino de Saragoça foi um grande reino em termos de fomento à poesia, de fomento à ciência, de fomento, né, com grandes construções. Nada disso é falado. Até porque, além de ser muçulmano, essa crônica é uma crônica basicamente militar, sobre a vida militar do Cid. A própria esposa dele só é mencionada 2 vezes em toda a crônica. Então, Saragoça é o reino, os reis de Saragoça são os reis que acolheram o Cid e que foram leais ao Cid e que, portanto, nunca foram taxados de nada pejorativo. E só. Então, o rei de Dénia, às vezes, quando é adjetivado, é covarde, justamente porque percebeu que ia perder e caiu fora. O próprio Yusuf, né, o Almorávida, que era uma grande ameaça na época, ele pouco é mencionado. Tem uma coisa que é bastante curiosa, que eles distinguiam os muçulmanos. Para eles não eram simplesmente muçulmanos. Né? Na obra está bem clara a diferença entre os muçulmanos que são da península, né, que poucas vezes são chamados de bárbaros, por exemplo, e os muçulmanos do norte da África. Eles sim são bárbaros, eles sim são ameaçadores. Ameaçadores nem tanto, porque ao mesmo tempo que são eles que ameaçam, né, o Cid só precisa, né, isso não aparece no texto, até porque, como eu disse, evita-se falar de vitórias muçulmanas no texto. Mas os almorávides estavam varrendo o sul da península, estavam acabando com os reinos de Táivis e estavam ameaçando os reinos cristãos. Então, os almorávides eram real ameaça aos cristãos. E, diante dessa ameaça, o Cid se vê obrigado a encorajar os seus soldados, como ele não precisou encorajar em nenhum momento anterior. Ele não precisou, em Sevilha, ele não precisou encorajar, quando ele estava em Saragoça, né, esses mercenários
não só o Cid era mercenário. Nos reinos cristãos você tinha mercenários muçulmanos, nos reinos muçulmanos você tinha mercenários cristãos, então provavelmente em Saragoça muitos dos soldados dele eram cristãos também. Em momento nenhum ele precisou encorajar. Não, quando ele ficou saqueando os castelos de Dénia, de Tortosa, Albarracim, ele em momento nenhum precisou encorajar seus soldados, mas contra os almorávides ele precisou. Também não precisou encorajar quando ele tomou Valência, que foi a cidade que deu maior fama para ele, foi essa tomada de Valência, porque é uma região muito rica, ou era nessa época, enfim. No século XI era uma região muito rica, muito cobiçada. Cogita-se que parte da raiva do Afonso VI em relação ao Cid é porque os dois cobiçavam Valência. Né? Cogita-se também que a única ação do Cid que é descrita de forma a não elogiar o Cid teria se dado, eu não sei onde é lá em Rioja direito, por aqui assim. Teria se dado porque o Cid, ele fez um desses saques que eu estava falando, ele fez aqui em Castela. Nesse momento em que ele ficava saqueando para ganhar dinheiro, se sustentando com saque nessa região aqui, ele fez um saque em Castela. E não se explica por que ele fez esse saque em Castela, na história. Estudando o século XI, percebe-se o seguinte: o Afonso VI estava se aliando com Gênova e Pisa, aqui, nas cidades da Itália, para que eles viessem por mar e ele viesse por terra para tomar Valência. Só que o Cid também queria Valência. Então, o que o Cid fez? Saqueou o castelo. E aí, os soldados do Afonso VI, ao invés de virem para cá, vieram para cá. Só que isso, obviamente, essa disputa por Valência não está na obra. Então, fica aparecendo na obra que o Cid saqueou a Castela porque ele não gostava do conde que estava tomando conta dessa região aqui. Simplesmente por isso. E é um conde que apareceu rapidamente lá no início da obra e nunca mais apareceu. De repente, a rivalidade do conde com o Cid estoura do nada, por razão nenhuma, e ele saqueia essa região. Eu acho que seria aqui. O curioso é que a história Roderich teria sido escrita nessa região, então não é à toa que esse saque tenha sido a única vez na vida em que o Cid foi violento. Que eu acho bem curioso. Né? Quando ele cercou Valência, a população passou fome, mas tudo bem. Ele saqueou Aragão, ele ele guerreou contra o Berenguer, ele ficou saqueando isso aqui por anos, mas esse saque aqui, ele foi violento. De personagens, eu acho que é basicamente isso. Essas relações. Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque são 30 páginas de PDF. E são muitas batalhas, são muitas confusões, altas confusões. E eu acho que não tem necessidade. Eu acho que já deu. O que eu queria mais ou menos passar é que, sim, os cristãos queriam dominar a Península Ibérica. Isso não tem dúvida nenhuma. Sim, eles preferiam que os muçulmanos não fossem muçulmanos.
né? Eles preferiam que todos fossem cristãos. Os judeus nessa história aqui não aparecem, mas voltando para, eles queriam dominar a região, né? O desejo era de dominação, não era de extermínio, não era de conversão forçada. Nesse momento, no século XII, quando essa história é escrita, e no século XI, quando ela foi vivida, o que se desejava era a hegemonia cristã sobre os muçulmanos. E, claro, expulsar os almorávidas, né? Os muçulmanos que já estavam ali, eles podiam ficar ali, sob o domínio cristão, claro. Né? Até porque a maior parte daquela população do sul da península era muçulmana, então, se fosse para exterminar muçulmano, não teria ninguém para fazer a comida. Porque os muçulmanos conseguiram converter a maior parte da população. E se fosse necessário se aliar com os muçulmanos, eles se aliavam, muitas vezes contra cristãos. Os reinos cristãos, isso fica bem evidente na obra, eles fazem as alianças que forem necessárias para eles se tornarem maiores. Né? Então, se Castela precisa brigar com Aragão e precisar de um muçulmano para ajudar nessa briga, ele vai trabalhar com os muçulmanos. Os reinos cristãos não se aliavam só porque eles eram cristãos, de forma alguma. Castela queria dominar todo o resto, Aragão também. Os condados queriam também se fortalecer. Então, eles se aliavam com quem fosse necessário. E o texto mostra isso e não vê problema nenhum. Tanto é que o Cid faz saques em Aragão a mando de um rei muçulmano e tá tudo bem. Não tem problema. É normal. Era o que se esperava naquela época. Era que um rei usasse seu mercenário para saquear o outro Então, como eu já tinha dito antes da palestra, né, o que me interessa, uma das coisas que me interessa estudar a Idade Média é quebrar com esses estereótipos. E um dos estereótipos mais presentes sobre a Idade Média, as relações entre cristãos e muçulmanos na Idade Média, é que eram religiões antagônicas e que necessariamente antagônicas, que não negociavam de forma alguma entre si, que não se aliavam de forma alguma, e que só restava uma querer eliminar a outra. Eles não queriam se eliminar, eles queriam o domínio da região. E se precisasse se aliar com uma pessoa da outra religião, acontece. Eu acho que minha busca é justamente isso, é perceber essas complicações, né? Que elas são muito presentes na Península Ibérica, mas também nas cruzadas. O Cid, ele morre em 1099 e a primeira cruzada, logo na época que a primeira cruzada foi conclamada. E em Jerusalém também era assim, não era... Muçulmanos e cristãos, se precisavam se unir, se uniam. Esses estereótipos, eles são muito perigosos atualmente, inclusive, porque eles alimentam a islamofobia. Eles alimentam essa ideia de choque de civilização que não necessariamente. Não eram amiguinhos, cristãos e muçulmanos não eram amiguinhos, mas também não eram inimigos insuperáveis. Acho que é basicamente isso.